Olá, bem-vindos ao canal Vivendo por um Propósito. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe. A leitura de hoje é Os Irmãos de José no Egito, da Bíblia Sagrada Infantil. Está em Gênesis 37 a 47. Exatamente como José havia explicado ao rei, o Egito teve 7 anos de boas colheitas e, logo depois, 7 anos muito ruins. Não era somente naquele país que as plantações não cresciam, e por isso povos de todos os cantos do mundo estavam passando fome. Rapidamente a notícia de que havia comida no Egito se espalhou. Quando o velho pai Jacó soube que havia fartura de grãos naquela terra, disse aos filhos: "Por que vocês ficam olhando uns para os outros? Fiquei sabendo que os egípcios têm alimento para vender. Vão e comprem comida para não morrermos de fome." Jacó enviou 10 de seus filhos de Canaã ao Egito para que eles comprassem grãos. Ele não mandou Benjamim, irmão mais novo de José, pois tinha medo de que algo ruim acontecesse com ele. José era então o governador egípcio e controlava os estoques de grãos que eram vendidos. Quando seus irmãos chegaram, ajoelharam-se diante dele até colocar seus rostos no chão. Ele os reconheceu imediatamente. "De onde vocês vêm?" perguntou rudemente. "Viemos de Canaã para comprar comida", responderam. Eles não haviam reconhecido José. Foi quando José lembrou-se dos sonhos que havia tido sobre eles. "Vocês são espiões que vieram ver como essa terra pode ser atacada", José disse. "Não, somos seus empregados, 12 irmãos, filhos do mesmo homem que vive em Canaã. Nosso irmão mais novo ainda está com o nosso pai, e nosso outro irmão já não vive mais. Vocês são espiões. Vou fazer um teste para saber se vocês estão falando a verdade. Juro pela vida do rei que vocês não sairão daqui até que seu irmão mais novo venha ao Egito. Enviem um de vocês para buscá-lo e o restante ficará preso até que eles voltem." Mas José os manteve na cadeia por 3 dias. No terceiro dia, ele libertou os seus irmãos e disse: "Eu temo ao Senhor. Façam isso e viverão. Se forem honestos, um de vocês ficará aqui, enquanto os outros devem retornar à sua terra natal com comida para as suas famílias. Vocês devem me trazer seu irmão mais novo para provar que estão falando a verdade. Caso contrário, todos vocês morrerão." José manteve Simeão preso e o jogou na prisão enquanto os irmãos observavam. O governador do Egito também deu ordens para que enchessem de alimento os sacos que eles traziam. José fez que o pagamento dado pelos cereais em moedas de prata fosse secretamente colocado de volta nos sacos também, com comida para a viagem de retorno. Eles carregaram seus jumentos e partiram. Quando pararam à noite, um dos irmãos notou a prata dentro do seu saco. Eles se entreolharam com muito medo, perguntando um ao outro: "O que Deus fez conosco?" Já em casa, ao guardarem os cereais, todos viram que o dinheiro tinha sido colocado de volta em cada um dos sacos. Jacó ficou muito triste ao saber como havia sido a viagem de seus filhos ao Egito. "José não vive mais, Simeão não está mais aqui. Agora vocês querem levar Benjamim também. Tudo está contra mim." Mas Rúben confortou o pai e disse: "Confie em mim, nós os traremos de volta." Mas Jacó se recusava a ouvi-los. "Meu filho não irá com vocês. O irmão dele está morto, e ele é o único que sobrou. Se algo acontecer com ele, vou direto para o túmulo, de tanta tristeza." Entretanto, a fome continuava, e quando o alimento acabou, Jacó disse: "Vão e comprem mais comida." Judá lembrou seu pai. O governador do Egito disse que não poderíamos comprar mais comida a não ser que levássemos nosso irmão. Jacó então respondeu: "Levem algumas das nossas coisas, temperos, nozes e mel,
como presente para esse homem. Levem também o dobro de moedas de prata. Talvez tenha sido por um engano que essas moedas foram colocadas de volta nos sacos. Levem também seu irmão e se encontrem com esse homem. Que o Senhor Todo-Poderoso tenha piedade de vocês, para que Benjamim e o seu outro irmão retornem. Eles pegaram os presentes, o dobro de moedas de prata e Benjamim, e foram ao encontro de José. Os irmãos novamente se ajoelharam ao dar seus presentes para o governador do Egito. Como está seu velho pai? Ele ainda está vivo? Perguntou José. Seu servo, nosso pai, ainda está vivo e bem, responderam ajoelhando-se ainda mais. José olhou ao redor e viu Benjamim. Eles dois eram filhos da mesma mãe. É esse o irmão mais novo de vocês, aquele sobre o qual me contaram? Quando José viu seu irmão mais novo, ficou tão emocionado que saiu da sala por alguns instantes para que não ouvissem chorar. Em seguida, lavou o rosto, controlou suas emoções e retornou. Sirvam a comida, ordenou José aos seus empregados. Quando chegou a hora de seus irmãos irem embora, José ordenou que seus empregados enchessem ao máximo os sacos de comida e que também colocassem o dinheiro de volta. Ele também mandou que colocassem um copo de prata dentro do saco que Benjamim trazia. Os irmãos partiram na manhã seguinte. Depois, José enviou o chefe dos seus empregados atrás deles, para acusá-los de roubar o copo de prata. Nós nunca faríamos uma coisa dessas. Devolvemos a prata encontrada em nossos sacos da última vez. Mas se algum de nós está com esse copo, este deve morrer. E nós, outros, seremos escravos do seu senhor, disseram os irmãos. Apenas aquele que está com o copo deverá ser escravo, respondeu o chefe dos empregados. Ele procurou em cada saco, do mais velho ao mais novo dos irmãos, e foi no saco que estava com Benjamim que o copo foi encontrado. Todos eles rasgaram suas roupas de tristezas, carregaram seus camelos e voltaram para a cidade. Chegando lá, os irmãos de José jogaram-se no chão diante do governador do Egito. E ele falou: Por que vocês fizeram isso? Não sabem que sou capaz de adivinhar as coisas? Os irmãos imploraram: Como podemos provar que somos inocentes? Deus está nos mostrando que somos culpados. Nós seremos seus escravos, mas não aquele com quem foi encontrado o copo. José disse: Apenas aquele que estava com o copo deve permanecer. Os outros podem retornar para a casa de seu pai em paz. Mas então Judá falou: Por favor, ouça e não fique com raiva. O Senhor nos perguntou sobre nosso pai e descobriu que tínhamos um irmão. Nós lhe contamos que ele não podia deixar a casa paterna, mas o Senhor nos disse que não poderíamos retornar caso não trouxéssemos nosso irmão conosco. Então nosso pai falou: Minha esposa me deu 2 filhos. Um deles se foi, certamente morto por uma fera. Se vocês levarem esse menino de mim e algo acontecer com ele, vou direto para o túmulo. Nosso pai ama tanto esse filho que, se não retornar, ele morrerá. Mas eu lhe garanti a segurança de Benjamim. Por favor, deixe-me aqui no lugar dele, pois não poderei suportar o sofrimento que meu pai passará. José não podia mais se controlar e começou a chorar muito alto. Ele pediu aos seus empregados que o deixasse com os visitantes. Todos os trabalhadores e também os empregados do rei ouviram José chorar, pois ele clamou muito alto e disse: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Os irmãos ficaram chocados. Aproximem-se, José falou aos seus irmãos. Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo. Mas não tenham medo de mim, pois ainda que vocês tenham feito uma maldade, Deus transformou esse mal em algo bom. Em seguida, ele abraçou e beijou seu irmão mais novo, Benjamim, e derramou muitas lágrimas de alegria. Também beijou todos os outros irmãos e lhes disse:
Vão e tragam nosso pai para ficar conosco aqui no Egito, para que possamos viver como uma grande família novamente. O rei ficou muito feliz por saber que os irmãos de José estavam lá. Ele mandou que levassem carretas para ajudar na viagem até Canaã e assim pudessem voltar logo para o Egito. Jacó não pôde acreditar quando ouviu as notícias sobre o seu filho, até então dado como morto. José está vivo e governa todo o Egito? Jacó não sabia o que pensar, mas quando viu as carretas vindas do país estrangeiro, soube que tudo o que ele tinha acabado de ouvir era verdade. Quando Jacó e sua grande família chegaram ao Egito, o rei lhes deu um pedaço de terra muito bom, numa região chamada Gozém, onde puderam viver em segurança os anos de fome. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Peço que compartilhem, que curtam, se inscrevam no canal. Até o próximo audiobook.